Eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações também por lá. Lembrando que domingão tem jogo do Vasco, eu faço as minhas análises em tempo real lá pelo Twitter. Deixa seu like aí se você tá feliz, porque tem muita notícia boa e tudo bem apuradinha, trazendo alguns companheiros de fora para confirmar para vocês aqui. E se tu tiver bolado aí, deixa o dislike. Quer um motivo para deixar um dislike no vídeo? Vamos lá! Hoje de manhã saiu o sorteio da Copa do Brasil e o Botafogo nos eliminou, certo? Sabe quem o Botafogo vai pegar nas oitavas de final da Copa do Brasil? O Cuiabá do Mato Grosso. Se a gente não é eliminado do Botafogo, além de ganhar os 2.600.000 a gente ia pegar o Cuiabá nas oitavas. A chance de a gente se classificar, né? Futebol a gente sabe que não é matemática, né? Igual 2 mais 2 é 4, mas eu tenho certeza que a gente avançaria pelo Cuiabá. Além de faturar mais uma bolada, a gente ia às quartas de final da Copa do Brasil. Que raiva! Quer ficar mais bolado? O Botafogo jogou o seu jogo atrasado da primeira rodada contra o Bahia. O Botafogo tinha um jogo a menos. Acabou de perder pro Bahia ontem e é o vice-lanterna do campeonato. E o Paulo Autuori acabou de ser demitido. Não é mais treinador do Botafogo. Estão vendo se realocam ele na diretoria, porque tem interesse de utilizá-lo na situação da SA. É pro cara ficar muito bolado. Muito bolado. Além da gente não ter hábito de perder pro Botafogo, tava muito fácil essa classificação. Ô Ramon, mas esse era o motivo para tu dar o dislike. Agora vamos falar de coisa boa para tu deixar teu like aí. Bom, ontem à noite eu informei para vocês a situação do ponta, meia, lateral direito, né? O cara é polivalente, joga nas três. O Latif Blessing, jogador ganês, né, africano, que joga no Los Angeles FC. Como eu informei para vocês, o jogador, né, tá querendo sair do futebol da Major League Soccer. Por quê? Não porque ele não tá bem, não tá feliz de nada disso. A esposa não conseguiu visto para continuar morando nos Estados Unidos. E se não arrumar o visto, ela vai ter que ser deportada. Então, enquanto não resolve esse problema burocrático, o jogador tá fechando com o Vasco por empréstimo. E notícia boa para vocês. Em vez de eu falar, eu vou colocar agora o próprio nosso companheiro Lucas Pedrosa, bater um papo com ele pelo Twitter hoje. E eu vou trazer o Lucas Pedrosa aqui no canal, o grande amigo Pedrosa, para poder trazer informações para vocês aí da situação do Latif Blessing. E depois eu tenho mais informação ainda. Mas fala pra gente, Pedrosa, o que tu apurou da situação do jogador africano? Fala, Dieguinho, beleza? Um abraço também para todo mundo que está acompanhando o canal Futebolaço. Sobre o Latif Blessing, o que eu apurei foi o seguinte: confirmei a apuração do Globoesporte.com, dizendo que realmente o Vasco estava negociando com ele, que é o destaque aí da MLS, um dos destaques na verdade, tem 23 anos, é ganês e tem essa situação com a esposa dele que não conseguiu visto para morar nos Estados Unidos. Então ele vê essa transferência para o Vasco com bons olhos, já tem pessoas negociando com o próprio jogador para que ele venha. E aí, me aprofundando um pouco mais, conversei com pessoas também que acompanham melhor a Liga Americana, disseram que ele é um cara realmente que funciona como coringa, joga de ponta, joga de meia, joga também na lateral direita e a principal característica é a velocidade. E recentemente ele me seguiu no Instagram. Logo depois que eu noticiei sobre a situação dele, ele me seguiu no Instagram, não, minto. No Twitter, me seguiu diretamente. Aí eu bati um papo muito rápido com ele. Na verdade não foi nem um papo, porque a resposta que ele me deu foram aqueles emojis do aviãozinho, da boca fechada e até do diabinho ali, que eu não sei também o que significa para ele ou para a cultura dele, já que ele é um cara ganês. Então é um bom presságio, né? Mostrou que tá querendo vir pro Vasco realmente, curtiu algumas postagens. É um cara que de fato está negociando, e se tem um reforço especulado no Vasco nos últimos tempos e que esteve mais próximo de chegar ao time, com certeza é o Latif. Um abraço para você, Dieguinho. Tamo junto, um abraço pra galera também. Bom, rapaziada, como vocês acabaram de ouvir o Lucas Pedrosa aí,
a situação tá, ó, bem engatilhada mesmo. O jogador mandou emojizinho de avião, mandou fechar a boca. E eu acho que o diabinho que ele botou aquela coisa de... né? Aquela coisa de apimentada, não de coisa ruim. Eu vi gente zoando aí, falou que ele calar a boca, que ele tava indo pro Manchester United, que é o símbolo do diabinho do Manchester, né? Mas que a notícia pra você ficar mais feliz, o presidente Alexandre Campelo deu uma entrevista hoje pro Globoesporte.com e comentou a situação do Latif Blessing. Disse que a negociação está muito bem encaminhada entre o Vasco e o jogador, tá tudo certo, só tá dependendo mesmo da equipe lá da Major League Soccer para o jogador vir para o Vasco. E como tem essa situação do visto do jogador, ele vai vir, tanto que ele já mandou o emojizinho de avião pro nosso companheiro Lucas Pedrosa. Outra informação que tá muito quente, sabe qual é? Antônio Valência, ó. Bem provavelmente que vai acertar também. E agora eu trago um outro grande amigo meu, outro companheiro, o Marcos Jacob, assim, o Marquinho, do Detetive Vasco, que conversou diretamente com os empresários do atleta e trouxe novidade. Marquinho, segundo a sua apuração, o que você tem de novidade do caso Antônio Valência? Conta pra gente. Fala, Dieguinho. Fala, galera vascaína. Bom, hoje eu tive a oportunidade de falar com Juan Pablo Paixão, um dos agentes do equatoriano Valência. Perguntei a ele se o Vasco já havia confirmado o interesse no jogador, até porque dias atrás a direção ainda não havia sinalizado nada nesse sentido. E segundo o agente, essa confirmação já ocorreu e há uma negociação em aberta de forma oficial. Palavras dele: sim, estamos tratando já. Bom, é isso. Se vai fechar, meus amigos, são outros 500. Vamos aguardar os próximos dias. Grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, Marquinho. Muito obrigado, irmão, pela moral. E quem quiser acompanhar o trabalho do Marquinho, vocês podem acompanhar ele lá no Twitter, Detetive Vasco, fazendo um trabalho muito bacana, e no Instagram. E o nosso companheiro Lucas Pedrosa, que sempre fez um trabalho espetacular no Twitter, também tá com um canal aqui no YouTube, canal do Pedrosa, recomendo vocês. Inclusive hoje, às 9 horas da noite, tem uma entrevista com o nosso capitão Leandro Castan. É só correr lá que o Lucas Pedrosa, esse aí, é show de bola. Bom, que novidade também do Valência? O presidente Alexandre Campelo, na mesma entrevista que ele deu para o Globoesporte.com, comentou a situação do Valência. Ele disse que a situação do Valência é ainda mais fácil do que a do Latif, porque entre Vasco e o Latif está tudo acordado, depende da liberação do Los Angeles, mas entre Vasco e o Valência não tem intermediário, o Valência está livre no mercado. E pelo que o presidente Alexandre Campelo comentou, estaria a situação bem encaminhada. Salário não é o problema seria a situação de tempo de contrato. O presidente Alexandre Campelo comentou a possibilidade de fazer um contrato até o final do Campeonato Brasileiro e depois avaliar a permanência ou não. Pelo que deu para mim entender, pelo feeling ali, lendo e entendendo o contexto, tá na cara de que eles estão discutindo o tempo de contrato, porque a questão salarial não é o problema e o próprio presidente comentou a situação aí de ser apenas até o final do Brasileirão. Então, muito provavelmente, Antônio Valência e Latif Blessing devem ser os novos 2 reforços do Vasco. É questão de tempo. Outra situação também, na mesma entrevista para o Globoesporte.com, o presidente Alexandre Campelo confirmou a proposta do Penafiel da 2ª divisão do futebol português. Falou que entre Vasco e Penafiel estão passando os últimos detalhes e a tendência é que o jogador vá por empréstimo de 1 ano. Então, notícias ótimas. Valência e Latif Blessing, por detalhes, estão bem encaminhadas as 2 contratações. E Bruno César, para a galera que tá pistola, doido pro cara ir embora, esse aí, de fato, tá também por detalhe. Então, dia ótimo pra gente, ótimas notícias. Bruno César, confirmado pelo presidente Alexandre Campelo, só questão burocrática mesmo para acertar com o Penafiel. E também Latif Blessing e também o Valência, ó, no fio do bigode. Então, enfim, vai dar uma diminuída nas especulações. O que eu achei curioso, que na entrevista dada ao Globoesporte.com, o presidente Alexandre Campelo, em momento algum, falou do equatoriano Jefferson Monteiro. Então, tá com cara de que o Vasco, de repente, não vai evoluir nessa negociação. Mas é um chute meu aqui, não é uma informação. É só uma situação que eu tô tendo um feeling aqui de interpretação. Mas quero ouvir vocês.
A contratação do Valencia e do Latifi, vocês gostaram? E a saída também do Bruno César, vocês estão de acordo? E outra situação, o presidente Alexandre Campelo foi perguntado em que posição o Latifi Blessing jogaria, já que a última temporada ele vem jogando de lateral direito, porém, ele começou jogando de ponta e na temporada anterior ele jogou de meio campo. O presidente Alexandre Campelo comentou que acredita que ele vai vir jogar para jogar no ataque, jogar mais à frente, não como lateral. Não faria muito sentido trazer o Valencia e o Latifi para jogar de lateral, já que o Valencia está com negociações avançadas. Então tá com cara mesmo que o Latifi vai vir para jogar de ponta, ou pode ser que seja um jogador que auxilie o Martim Benítez na criação do meio campo do Vasco. E ele confirmou também que quem vai decidir a posição do jogador, óbvio, é o treinador Ramon Menezes. E aí, rapaziada, o que vocês gostaram dessas situações? Comente aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, então é isso. Tô suando igual um cuscuz aqui do Rio de Janeiro, tá um calor absurdo. E de verdinho assim, eu não vou ficar maduro não, eu vou ficar podre com o calor que tá fazendo aqui, tô suando pra caramba. Então é isso, rapaziada, me despeço por aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like aí se você gostou do vídeo, se não gostou, pode deixar o dislike também. E se inscreve aí no canal, vai, acabamos de bater 151 mil vascaínos aqui no canal. E quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha pra ajudar o nosso clube, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de volta, Vasco, tamo junto.